Fala galerinha do Plástico Modelismo, tudo bom? Vamos começar agora então a montagem passo a passo desse Super Embraer 195 escala 1 para 144 da Revell. Nós começamos então pelo cockpit. Essa aeronave, muito diferente do padrão comercial, ela possui realmente os banquinhos ali para o piloto e copiloto. Então eu pintei eles de cor cinza e acabei fazendo alguns detalhamentos com o pincel. Prosseguimos então para a montagem do dorso da aeronave, ali o porão do trem de pouso principal, colando com cola extra Team da Tamiya. E então a montagem das asas. Todo esse kit é muito bem injetado, pouquíssimas rebarbas, foi muito simples de estar montando em pouquíssimos pontos que tivemos que usar a massa e a lixa. Após aplicar a cola que age por capilaridade, eu aperto um pouquinho para ela queimar o plástico e fazer ele sair para fora, porque aí não vai deixar aquela marca de junção depois que a gente lixar. Depois que ela secar, é só você lixar com uma lixa número 400 ou 600, que ele não vai deixar aquele risco que fica comumente na injeção. A gente vai ver isso mais para frente. Pode ver que eu apliquei a cola bem ali na junção das duas peças e apertei, olha só, para ela sair para fora um pedaço do plástico que derreteu com a ação da cola, e depois que secar a gente lixa, esse pedaço do plástico vai trabalhar como se fosse uma massa putty. A peça acrílica é muito delicada, tem que tratar com cuidado, e nesse caso ela exige que você faça a máscara, porque ela não tem o decal preto, o decal é transparente. Normalmente nos aviões comerciais o decal é preto, mas nesse caso a gente tem que passar a máscara porque ele vai ficar transparente, né? E por cima ainda tem um decal. Depois, com o estilete, a gente vai cortando os pontos ali da junção das grades com bastante cuidado, tanto com o alicate quanto com o estilete, para não cortar além do necessário. E ali dentro, como vocês já podem ver, tem a parte do Durepoxy que está no tutorial aqui disponível no canal Tom Plástico. Você pode acessar o vídeo que está o link na descrição, ou então o histórico dos vídeos aqui do canal. Você vai encontrar esse tutorial para tapar as janelinhas do avião comercial. Se você for montar um avião desse, vai ser necessário. Para o avião não sentar assim que ele tivesse montado, a gente tem que colocar um peso na frente dele. Então, no caso, eu testei o chumbo se ele caberia ali dentro e colei com uma cola de silicone. Você não pode colar o chumbo com Super Bonder ou qualquer outro produto, porque senão vai dar reação. Tem que ser com silicone. Espalhei ali para poder colar. Tá aí então como é que ficou. Um peso para o avião não sentar na cauda dele. Usando a cola de tampa laranja da Tamiya, eu colei o cockpit dentro da parte frontal da aeronave, se preparando então para nós fecharmos o pastel dessa aeronave. E mais uma vez a colinha de ação de capilaridade da Tamiya, a cola Tamiya Extra Team. Pode ser as colas da Guns e as colas, todas as colas que agem por capilaridade, pode ser o jet também, enfim, a ação é a mesma. Reparem que eu apliquei e apertei bastante para ele mais uma vez queimar o plástico ali da junção e pular o plástico para fora, porque aí nós não precisamos usar tanta massa que seria necessário para estar tampando o gap, que é essa junção das duas peças, essa linha que fica. Se nós usarmos essa cola dessa maneira, com pouca lixa que você utilizar, você não vai ter esse problema. O importante, antes de nós começarmos a usar a massa e lixa, é você nivelar. Então passei o dedo, como nós podemos ver ali, para ver se estava na mesma altura, e eu já preferi por instalar o cockpit dele agora, o plex dele, para caso a gente tivesse que trabalhar com a massa, a gente já fazer então logo em seguida, porque se você deixar essa pecinha para colocar depois de montado e pintado, não vai dar certo, não fica bom. Aí eu passei a nivelar as duas metades do avião utilizando um estilete, porque dessa forma nós fazemos o trabalho de funilaria para não ficar a linha de junção quando nós formos pintar. Muita gente usa massa putty, mas eu gosto de usar o Super Bonder. Eu vou estar explicando isso especificamente em detalhes num tutorial mais para frente. Mas aí já vai dar para a gente ter uma ideia do que foi feito. Primeiro nós rebaixamos as duas metades para ficarem na mesma altura, para não ter degrau entre as duas peças. Isso em todo o corpo do avião, com bastante cuidado. Posteriormente eu lixei tudo para nivelar mais ainda.
E a parte da lixa que vai revelar onde que você precisa e onde que não precisa fazer a funilaria. Passei o dedo também para ver se tinha alguma junção. Lixando tudo mais uma vez. A lixa d'água, como o próprio nome diz, tem que estar trabalhando molhada. Então é sempre interessante você deixar a lixa dentro do potinho de água, uns 10 minutos antes de usar, e ela vai estar melhor para trabalhar. Algumas partes críticas do avião merecem mais cuidado porque ganham mais atenção. Por exemplo, a parte da barriga dele, onde eu estou mostrando aí, e a parte superior, principalmente na parte frontal. Então a gente tem que dedicar mais cuidados a elas. Com um pouquinho de Super Bonder, eu apliquei bem na junção das partes que não estavam boas, bem de leve, só realmente em cima da junção, porque é isso que nós vamos utilizar como a massa. Nesse caso, o Super Bonder, ele é meio duro para lixar, mas fica melhor para esse tipo de missão. Inclusive no bico do avião, sempre aplicando o Bonder. Lembrando que nós estamos preparando um tutorial específico sobre funilaria que vai abordar todas essas etapas. Depois que o pedacinho de Bonder secou, é só você lixar muito bem lixado com as lixas de 400 até 1200 nessa ordem. Primeiro você lixa com a 400, depois com a 600 e a 800 pode terminar por aí, porque aí fica bom, fica satisfatório o resultado. Lembrando, pessoal, que esse kit é um oferecimento da Passatempo Hobbies e Modelismo, a loja do Sr. Navarro, lá de Curitiba, capital paranaense. A Passatempo que está com grandes kits em oferta, tem um acervo muito bom, vocês podem estar conferindo o site. Falando em site, a Passatempo voltou essa semana a fazer as comercializações via internet, então você que é de fora do Paraná pode estar conferindo o site passatempohm.com.br fazendo já o seu pedido. Muita coisa bacana você vai encontrar lá na Passatempo. Mais uma vez, um obrigado e um grande abraço ao Celso Navarro, que tanto confia na nossa parceria aqui com o Tom Plast e nos cedeu mais uma vez esse modelo para nós estarmos trabalhando. A turbina foi uma parte bem legal de estar montando. Ela começa com as peças do interior e por fim você vai acrescentando as partes frontais. Eu usei bastante a colinha verde da Tamiya, que é a que eu mais gosto de utilizar. Então pintei já com Metallic Grey da Tom Colors e posteriormente com o Jet Exhaust da Tom Colors também, que são as cores que o manual recomendava. E então colei essa parte interna dentro da estrutura da carenagem da turbina, sempre usando a cola verde, sempre apertando bastante para a gente eliminar a linha de junção, como eu expliquei anteriormente. Olha só como que eu fiz força aí no caso. Aí é só dar uma lixada, não vai ficar marca nenhuma. O trem de pouso, como eu vou montar com ele aberto, eu já preferi instalar as portinhas antes de começar a pintura, porque fica um resultado mais satisfatório. Você tem que ter mais cuidado na hora de manusear o kit enquanto está montando, porém fica mais satisfatório, incluindo essa pecinha aí que, se eu não me engano, é a APU do avião. Olha só, aí como eu ia dizendo, as portinhas do porão do trem de pouso dianteiro eu já preferi colar agora. E partir para o serviço de funilaria da turbina. Antes de começar a aplicação do primer, eu limpei toda a aeronave para tirar qualquer superfície de gordura, qualquer sujeira que tivesse. Aí eu passei a trabalhar com os dedos limpos, eu sempre lavava a mão antes de estar manuseando. Limpei todas as peças porque a aderência é melhor. Eu apliquei uma demão de primer branco da Tamiya. Quando você vai fazer uma pintura branca, o primer de cor branca ajuda muito na hora de estar cobrindo a superfície. Como esse plástico é branco, não tem muito problema, mas às vezes é um plástico cinza, acaba dando um certo trabalho. E posteriormente pintei com o branco da Gunze, o Cool White da Gunze, nós podemos ver aí. Ele não vai aparecer muita diferença porque é tudo branco, né? Mas o acabamento fica bem brilhante. E utilizei um cinza claro da Gunze para nós fazermos a pintura das asas. Esse cinza, ele é o H332 da Gunze, ele é o Light Aircraft Grey. Ele é uma cor que me agradou ali para a pintura da asa e era semelhante ao que o manual indicava. Lembrando, pessoal, que esse kit ele tem um encaixe muito bom, que proporcionava que você pudesse colocar a asa no local dela no avião depois de tudo pronto. Você tem que testar bem se a aeronave que você está montando permite isso, porque às vezes você vai ter que montar com a asa já colada. Esses aí, no caso,
Os profundores também foram pintados fora do corpo da aeronave, porque um decal iria de fora a fora ali naquela região, e se eu tivesse com o profundor instalado seria impossível estar colocando aquele decal. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Também foi a mesma tinta, a Gunze H332. Usando a fita curva da Tamiya para máscaras, eu preparei a entrada de ar ali da turbina da aeronave. Com a fita 3M automotiva, tampei o restinho para não ter risco da tinta bater em local indesejado, cobri tudo muito bem, olha só, tudo bem certinho. E então começamos a pintura com o Chrome Silver da Tamiya, o XF11 da Tamiya foi a tinta que eu usei para fazer essa pintura, ficou bem legal. Essa entradinha de ar aí do nosso Embraer 195, um avião muito bonito por sinal. Ele que nessa escala 1 para 144, ele tem 26 centímetros de comprimento. Vale nós destacarmos também que esse kit é a versão nova da Revell, com a caixa preta, ou seja, o Artbox novo. E o que mais chama atenção nele, além da belíssima injeção, é o manual colorido, como nós já podemos ver ali atrás. Antes de passar verniz em tudo, eu mascarei as pontas ali da asa, o bordo de ataque e demais seções que iriam ser pintadas de prata. Utilizei a fita da Tamiya. É muito fácil fazer essa etapa, é só você acompanhar a linha de injeção que tem no painel na asa da aeronave, né, no painel da aeronave. A parte que a fita Tamiya não cobriu, eu cobri com fita 3M. E então passei mais uma vez o Chrome Silver da Tamiya, XF11 diluído com thinner automotivo. Tem que tomar muito cuidado para não deixar o prata respingar no que já está pintado da asa, porque senão vai acabar manchando a pintura. Depois que secou tudo, só tirar a fita. No caso eu também pintei os profundores ali, o bordo de ataque dos profundores. E para um detalhe que vai na turbina também da mesma cor da asa, eu mascarei mais uma vez com fita Tamiya e apliquei o Gunze H332, Gunze Aqueous Hobby Color, que é a tinta base água da Gunze, no caso diluída também em thinner automotivo. Eu uso palito para fazer a marcação, corto com o estilete bem afiado. Eu gosto desse estilete porque eu vou quebrando a lâmina dele sempre que eu preciso de uma lâmina nova e afiada. Tem que tomar bastante cuidado para não cortar o dedo. E aí já fica certinho para nós fazermos essa pintura. Eu mascarei também, recebe a mesma cor, essa junção aí aonde a asa encaixa, que se a asa tivesse colada no avião quando nós tivéssemos começado a montagem, já iria ser pintada ali na hora que pinta a asa. Como não estava, eu tive que fazer todo um processo de máscara ali e aplicar a tinta com bastante cuidado para não manchar o branco. O branco é muito perigoso de trabalhar, pessoal. O branco, além de ser uma cor difícil de aplicar, é uma cor que mancha muito rápido. Então qualquer coisinha mancha o branco. Tanto que eu tive que retocar essa pintura várias vezes durante a montagem, porque alguma coisa ou outra sujava sem que eu nem percebesse. Tá, então, olha só a turbina, como eu mostrei para vocês, com o detalhe cinza claro já pintado. Certo? E detalhe, eu não colei ela na asa ainda porque fica mais fácil para trabalhar sobre os decais. E agora apliquei o verniz brilhante poliéster da Tom Colors, ele que é um verniz muito bom. Você que queira adquirir o link tá, o endereço para estar falando com o pessoal, que no caso sou eu, tá ali na descrição também. Verniz poliéster, ele seca em coisa de 2, 3 minutos, bem rapidinho. Ele é um verniz de base sintética, brilhante, fica muito bom. Apliquei apenas uma demão em cada peça e já foi extremamente suficiente. Os frascos da Tom Colors são de 60 ml e você pode estar adquirindo através do e-mail que está na descrição do vídeo ou então solicitando um catálogo de produtos. Você que é adepto da cera Future, nós recebemos um carregamento de Future e está disponível também na Tom Colors. O corpo da aeronave também recebeu o verniz poliéster. Essa é uma parte muito boa da montagem, porque se até aí tudo correu bem com essa pintura branca, não é agora que vai dar erro, porque o verniz não vai deixar mais manchar a tinta. Lembrando que tem que ser aplicado de mãos finas e suaves com aerógrafo a uma pressão de aproximadamente 25 psi. Então começamos com os decais. A água, aí no caso que está nesse pratinho muito bem emprestado pela minha mãe, Dona Verônica, a água está aquecida previamente, ela é morna, o que faz com que o decal se solte com mais facilidade na hora que você for
trabalhar com ele, principalmente em dias mais frios, que é a situação que eu enfrentei aqui em Marília quando eu estava montando esse avião. Lembrando, pessoal, que esse decal é impresso pela Daco, lá na Europa, a pedido da Revell. Ele é um decal de extrema qualidade, é um decal de qualidade absurda. Ele realmente é muito bom. E como essa aeronave, 90% do corpo dela é decal, é muito importante que ele seja de boa qualidade, porque senão fica artificial. Você pode utilizar um cotonete, um paninho. No caso, eu usei um pedaço de papel absorvente de cozinha para remover o excesso de água e fazer com que o decal ficasse parado. Observem que ali é onde vai o profundor, então no caso, por isso que ele não pode estar aplicado ali, porque senão não teria como aplicar esse decal. Por isso que nós aplicamos o profundor posteriormente e fazemos um corte no decal. O decal da Deriva é um decal meio complexo de se aplicar, mas como eu já disse, a qualidade dele é muito boa, foi simples também de fazer. Depois é só secar com o papelzinho para ele parar no lugar e não encostar mais, deixar ele secar bem e alguns minutos depois passar um amaciante que fica tudo certo. Esse decal aí, pessoal, eu perdi noites de sono imaginando como é que eu ia aplicar para ficar essa curvinha certinha, bonitinha, e no final foi muito simples. O decal ele se moldou certinho no corpo da aeronave, foi muito fácil de estar aplicando. Para ser sincero, o único decal que deu um pouquinho de problema foi o lá da frente, perto da cabine, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele queria dobrar, quase que cortou. Depois de aplicar, é só secar, né, para ele ficar paradinho ali no lugar. E aplicamos então do outro lado. Tem que seguir mais ou menos a mesma altura para eles encaixarem tanto no dorso da aeronave, quanto tanto na parte frontal quanto na parte traseira do avião. A gente vai ver aqui agora que eu encaixei um no outro. E vocês podem ver aí nesse pedaço do vídeo que eles estão bem encaixadinhos e nem mostra mais a junção. Esse decal aí é um tanto crítico. Ele acabou dando problema, como nós podemos ver aí. Bastante água morna, muito cuidado e sangue frio para estar resolvendo esse probleminha, mas no fim acabou dando tudo certo, só secar com um paninho. Eu levei em média uns 10 minutos para acertar esse decal. E por cima vai um outro decal fechando ali. Vale lembrar que esse decal não tem o tamanho igual. Eu assustei na hora achando que eu tinha colocado o decal inferior torto, mas não, estava certo. Ele tem o tamanho que não é uniforme nas duas pontas dele. Então, corrigindo aí como nós podemos ver para não parecer as junções e secando com o papelzinho. E agora o logo da companhia, Air Dolomit, que é uma companhia subsidiária, né, da Lufthansa. Lufthansa que é uma companhia alemã, e a Air Dolomit trabalha para a Lufthansa lá na Itália, uma companhia muito famosa na Itália. E esse é o decal que vai no canopy da aeronave. Ele vem com esses asterísticos na cor da pintura do avião. Depois de seco você tem que cortar eles, tá, pessoal? Você pode cortar antes de aplicar o decal. Eu não entendi o porquê que veio isso aí, na verdade, mas não deu muito problema. Como eu não cortei antes, eu esperei secar, então, depois de um dia, aí que eu fui com o estilete bem de leve, só no meio do plexo do avião e cortei para sair esse asterístico feio aí. As janelinhas também são com o decal. Como ela não vem a parte acrílica por dentro, pessoal, é por isso que nós passamos aquele processo com Durepoxi, para a gente tampar essa superfície e colocar as janelinhas depois. Depois de tudo seco, uns 15 minutos seco, eu apliquei o amaciante de decal para fazer com que o decalque sentasse de verdade na superfície do avião, assentasse ali direitinho e não tivesse o risco de sair. Um decal complicado de colocar é esse da asa, ele sempre dá muito trabalho e se ele dobrar, literalmente já era, ele não vai querer desdobrar e você vai acabar tendo que jogar fora e mascarar e pintar. Mas no final deu tudo certo, como nós podemos ver aí. Detalhe que a asa já não está colada ainda, na verdade eu só estava fazendo um teste e por fim passando também o amaciante de decal para fazer com que ele assente melhor na superfície da aeronave. Na outra asa foi a mesma coisa e agora aplicando a parte de dentro do inlet desse Embraer 195. É um decal que exige atenção para não ficar sobrando, sequei com bastante cuidado, ajeitando ali o tempo todo para ele não sair da posição que nós desejávamos que ele ficasse. Do outro lado também a mesma coisa, deixei secar muito bem para depois aplicar os decalques de fora, né? Para não ter o risco de eu movimentar o de dentro enquanto eu estou secando o de fora, ou vice-versa. Algumas horas depois, apliquei então a parte de fora do inlet do nosso Embraer.
e então o amaciante de decal da Tamiya aplicado em toda a superfície. Mascarei mais uma vez com a fita curva da Tamiya a parte prata que vai logo ali na traseira do avião, protegi toda a aeronave para não ter o risco do prata atingir a pintura ou os decalques, e fiz a pintura da peça normalmente. Detalhe, pessoal, cuidado para não deixar a fita bater no decalque, porque senão ela vai arrancar o decalque fora. Eu envolvi o avião em papel absorvente e só coloquei a fita verde para estar firmando o papel para ele não sair. E agora, com a colinha laranja da Tamiya, eu fui aplicando com cuidado ali dentro para nós colarmos a asa. A asa que ela tem um encaixe muito bom, nem precisava de cola, mas eu prefiro colar e deixar tudo certinho, tudo bonitinho mesmo. É só você passar, encaixar e apertar bem para ela firmar. Ela vai agir também como a colinha verde, ela só é um pouquinho mais grossa, mas já colou a asa, olha só, já está bonitinha aí no lugar que ela deveria ficar. Do outro lado foi a mesma coisa. Eu só peguei um pincel um pouquinho mais fino para trabalhar melhor o local apertado ali dentro, né? E já apliquei a asa também. Trem de pouso, muito simples de montar, 2 pecinhas em cada perninha dele. É branco também, tá, pessoal? O trem de pouso é branco. Colei, no caso, com Super Bonder. E, posteriormente, as portinhas do trem de pouso que vão ali do lado. Uma portinha é cinza, a mesma cor da asa. E a portinha que vai encaixada em cima dela é na cor branca, nós já podemos ver ali, inclusive com os pneus aplicados. Pneu como uma etapa simples eu nem mostrei no vídeo, mas olha só, para nós colarmos a turbina também utilizei Super Bonder para a turbina parar no lugar. A última etapa do avião foi aplicar a turbina e posteriormente nós aplicamos o verniz brilhante, que no caso foi o Future, para deixar esse avião bem brilhoso, aplicando na parte inferior. Então tá aí, pessoal, esse é o nosso Embraer 195, mais uma vez um oferecimento da Passatempo Hobbies e Modelismo. Você que deseja adquirir kits e demais artigos para plástico modelismo e outros hobbies envolvendo modelismo, pode estar entrando em contato com a Passatempo, o endereço está na descrição do vídeo. O senhor Navarro já vai estar lá prontinho para te atender. E esse é o nosso aviãozinho montado em parceria do Tom Plast com a Passatempo. Espero que vocês tenham gostado da aeronave. E agora aqui pra frente nós vamos ter algumas fotinhas para vocês acompanharem melhor como é que ficou. Valeu então, pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!